Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo desta quarta-feira. No programa de hoje você vai ver: Brasil tem mais de 100 milhões de hectares de pastagem com algum nível de degradação. Em entrevista ao vivo, vamos saber como reverter esse quadro. Global Agribusiness Forum 2022 termina em São Paulo após 2 dias de discussões com participações internacionais e temas urgentes. Uma das palavras mais faladas no evento foi descarbonização, ou seja, redução da emissão de carbono na atmosfera. E como a pecuária extensiva no Pantanal pode contribuir com o bioma. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Planeta Campo. Você viu aqui no Planeta Campo esta semana a cobertura completa do GAF, o Global Agribusiness Forum 2022. O evento terminou ontem aqui na capital paulista e reuniu autoridades e especialistas em torno de temas importantes como a mudança climática, segurança alimentar e a sustentabilidade no agronegócio. Confira agora o que foi destaque no segundo e último dia do evento. O segundo dia do GAF 2022 foi marcado por discussões técnicas em suas 4 arenas, sempre com foco em exemplos práticos da produção rural. Entre os diversos painéis realizados, o que tratou da perspectiva global para 2050 colocou o Brasil como país que prioriza a tecnologia para alavancar a produtividade e a sustentabilidade. O presidente da Embrapa participou da discussão comentando o exemplo da ciência brasileira, que desenvolveu a primeira cana editada não transgênica do mundo. Ainda durante a manhã, o consultor sênior de política do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Jeremy Adamson, avaliou a produção brasileira no quesito sustentabilidade e tecnologia. Eu acho que o Brasil é um líder no setor tecnológico. Assim como a gente notou e ouviu aqui hoje, as atividades de agricultura cresceram muito nos últimos 50 anos. O Brasil é um parceiro que pode nos ajudar globalmente com a ciência, decisões, tecnologias e segurança alimentar. A Embrapa conecta tecnologias com crescimento. Uma das palavras mais faladas no evento foi descarbonização, ou seja, redução da emissão de carbono na atmosfera. E esse resultado pode ser obtido em todos os elos da cadeia produtiva, de dentro da fazenda até o produto final. Eu acabei de falar na palestra que eu participei, aliás, no grupo que eu participei aqui agora, da importância de a gente não esquecer a sustentabilidade no mundo que está indo para a emergência. Então, é possível fazer? É possível, mas precisa ter muita vontade e entender que nós temos que fazer alguma coisa pelo planeta antes que ele acabe. Na parte da tarde, José Antônio Ribas Júnior, diretor executivo de Agro e Sustentabilidade da Seara, participou do painel Riscos Sanitários, Como Evitar e Superar, e fez uma avaliação das oportunidades do setor de aves e suínos. O que nós temos são boas oportunidades de fazermos mais e melhor alguns temas que ainda merecem uma atenção grande do setor. Por exemplo, rastreabilidade de grãos para toda a nossa cadeia de arraçoamento de aves e suínos é um tema relevante. Bem-estar animal, ou como o mundo fala hoje, o bem-estar único, que é a harmonização entre pessoas, planeta e alimentos e animais. E outra grande jornada, que é um gargalo relevante também, ou uma questão ainda discutida a nível de mundo, é o uso racional de antibióticos, que é a saúde única. Porque muitas moléculas de uso na saúde animal são comuns à saúde humana. Então, todo o setor de aves e suínos do Brasil já assumiu esse compromisso há mais de 5 anos da erradicação de todas essas moléculas, de não uso de nada que seja comum à saúde humana. Mais uma prova do quanto a gente vem andando rápido nos nossos temas e conquistando um espaço relevante, sem falar do desenvolvimento humano, sem falar de toda a parte social. Segundo os organizadores, o evento trouxe saldo positivo, contribuindo com conhecimentos e informações para o agronegócio. O balanço é muito favorável, né? Primeiro porque a proposta do tema que nós nos propusemos a discutir é um tema muito latente, muito rico,
Primeiro porque quando nós começamos a pensar em segurança alimentar, pensar em aquecimento global e sustentabilidade, nós o fizemos porque entendemos que esses assuntos têm que ser tratados na mesma página. Você não tem como dissociar a segurança alimentar com o aquecimento global e principalmente sustentabilidade. Principalmente porque sustentabilidade hoje, ele tem no primeiro impacto um enfoque muito ambiental, único e exclusivamente ambiental. E na verdade existe um tripé que é muito importante, a sustentabilidade econômica e principalmente a social. Você sabe, quer dizer, o desabastecimento, a alimentação precária, isso causa um problema, uma catástrofe ambiental muito grande. A receptividade foi muito boa e eu acho que nós estamos no caminho certo. Segundo a organização do GAF, mais de 2.500 pessoas participaram do evento presencialmente e 10 mil pessoas acompanharam as discussões de forma online. Mudando de assunto agora, estima-se que no Brasil exista mais de 100 milhões de hectares de pastagem com algum nível de degradação e necessidade de intervenção para reverter esse quadro. Sobre esse assunto, eu falo agora ao vivo com o Thiago Trento, que é pesquisador de pecuária de corte da Fundação Mato Grosso e um dos envolvidos aí no projeto Pasto Forte. Esse projeto, só para enfatizar, ele é realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, em parceria com a Associação dos Criadores do Estado e conta com o apoio do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Thiago, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde para quem nos assiste. É uma satisfação enorme poder estar participando do programa e conversarmos um pouco aí sobre pecuária. Satisfação é nossa, Thiago. Eu começo te perguntando, né? Vocês trabalham aí com um slogan que diz que investimento em pastagem é garantia de mais arroba por hectare. Nesse sentido, como é que o produtor pode trabalhar? Por onde que ele começa? Perfeita pergunta, Sara. Então, primeiramente, é recomendado começar com a análise eficiente do solo. Conhecer o que tem lá, as suas deficiências, para que possamos propor o melhor tratamento para esse solo. É o que eu costumo dizer, Sara. Quando estamos doentes, o que fazemos, né? Então, vamos no médico, ele nos dá um diagnóstico de acordo com o que constatou no exame. Para o solo não é diferente, né? A gente precisa conhecer sua fertilidade para recomendar o melhor tratamento nesse sistema que o produtor produz, né? Mas essa construção da fertilidade do solo, ela não necessariamente ela precisa fazer tudo em um ano só, até mesmo porque tem um alto investimento para isso, né? Dessa forma, o produtor ele pode construir essa melhoria da fertilidade ao longo do tempo e dessa forma ir melhorando a produtividade da sua fazenda. E o segundo passo, que é muito importante, é fazer o controle de plantas daninhas, porque se a gente não eliminar essas ervas, né, essas plantas invasoras e fizer adubação, essas serão favorecidas, né, pela competição de recursos, ou seja, em vez de a gente estar fornecendo aí nutrientes para as plantas forrageiras, que elas irão produzir mais alimento, e esse alimento convertido em carne, né, em produto animal, será utilizado pelas plantas daninhas, né, e não é o que nós queremos. Uhum. Tiago, e fazendo-se isso, né, quanto que o produtor pode ganhar em termos de arroba, em média, né, claro, considerando só a questão de adubação de pastagem, né, todo esse reconhecimento de solo? Perfeito, Sara. Isso não é uma pergunta muito fácil de responder, né, porque a gente envolve muitos fatores, como condições edafoclimáticas, tipos de solo, a própria forrageira implantada na área do produtor, a categoria animal, a fertilidade do solo, né, a própria fertilidade do solo, entre outros fatores que vão influenciar essa produção de capim e, consequentemente, a produção de arrobas por hectare. Entretanto, os nossos estudos têm demonstrado, né, e esses estudos são conduzidos em quase 4 regiões do Mato Grosso, que é, sim, possível aumentar a produção de arrobas por hectare com investimento em adubação de pastagem de maneira econômica e sustentável, pois não é necessário a gente abrir novas áreas para a produção animal, intensificando essas áreas já existentes. Mas é importante ressaltar, sabe, que esse aumento na produção de forragem advindo dos benefícios da adubação de pastagem, ela tem que ser colhida pelos animais, né? Ela não pode ser desperdiçada de forma alguma. Tiago, e essa intervenção, né, só ela seria necessária aí também para a gente conseguir recuperar aqueles 100 milhões de hectares de pastagens degradadas que eu comentei lá no início? Primeiramente, a gente precisa entender em qual processo de degradação está o solo do pecuarista, né? Pois só dessa forma é possível a gente intervir com algumas tecnologias.
E uma delas, na fase inicial do processo de degradação, é realmente essa queda da produtividade forrageira e, consequentemente, na perenidade do pasto, né? Ou seja, aquele pasto ele não vai durar muito tempo. Então, dessa forma, entrando com essa tecnologia, ou seja, adubando o pasto, corrigindo esse processo inicial de degradação, nós conseguimos sim converter esse processo de degradação e aumentar a perenidade e a produtividade forrageira e, consequentemente, a gente melhora a produtividade, os índices produtivos do pecuarista, que é o que nós tanto buscamos, que tanto queremos. Legal, Thiago. E nessa linha, né, da forrageira, por que é importante planejar a taxa de lotação aí de acordo com a forragem produzida? Qual que é o impacto, a relevância disso? Então, primeiramente, nós precisamos entender que existe um conflito de interesses, né? O primeiro conflito é que a planta, né, ela possui um limite morfofisiológico para aguentar esse estresse sofrido pelos animais. Ou seja, a planta ela não quer ser pastejada, né, mas os animais têm que realizar esse pastejo, tá? Então, a planta ela precisa das folhas para realizar a fotossíntese, né, produzir sementes, enfim. Essa é uma questão natural da planta e a gente precisa colocar esses animais para consumir essa forragem. Então, quando fazemos o ajuste da taxa de lotação, de acordo com a capacidade de suporte da planta, nós não forçamos não forçamos a planta ao extremo, tá? Que seja esse extremo seria aquele pasto rapado, que muitas vezes a gente vê, né, até mesmo nas minhas viagens lá em beirando da estrada, e nem forçamos os animais a rapar esse pasto até o chão. Ou seja, nós temos que considerar ali uma altura ideal para que a planta ela consiga produzir suas folhas, né, produzir e ter a perenidade, que é o pasto por longos anos, e a gente precisa que o animal colhe essa forragem no seu melhor estágio, para que ele venha a ter bons desempenhos individuais e também por área, né? E com isso, nós conseguimos aumentar a produção animal por hectare sem causar degradação das pastagens e sem perda de alimento, né? Que é como eu falei, quando a planta está muito alta, né, ou seja, passou daquela altura que consideramos ideal para que o animal entre e faça seu pastejo, a gente está desperdiçando alimento que poderia ser convertido em produto animal de alto valor biológico e nutricional. Ou seja, né, Thiago, é importante ressaltar dentro disso que você falou, além do trabalho, evidentemente que dá para fazer isso, né, análise de solo e adubação de pastagem, o produtor, claro que ele é recompensado aí com mais produtividade e, consequentemente, rentabilidade, né? Isso mesmo, Sara. E ajustar essa quantidade de animais de acordo com a disponibilidade de forragem, no início, não é uma tarefa muito fácil, né? Até conversando com o produtor aqui de Rondonópolis, ele falou: nossa, Thiago, o projeto me tirou da zona de conforto, ou seja, ele já estava acostumado a ter os seus piquetes ali, né? A quantidade de animais ideais para cada piquete, e aí, quando nós entramos com esse trabalho, nós conseguimos aumentar a produção de forragem, e isso resultou em aumentar o número de animais por área dele, tá? Então, assim, ele falou, tirou da zona de conforto, mas tirou a zona de conforto bom, porque eu consegui colocar mais animais, e dando um exemplo aqui, ele tinha um arrendamento aqui perto também, então ele parou de pagar esse arrendamento e investiu, né, na tua área, né? Então, assim, gerou mais renda para ele e ele está muito feliz, né? Entretanto, após dominar essa ferramenta, que muitas das vezes o produtor pode achar que é difícil, é cara, é onerosa, tá? Pra você ter uma ideia aqui, só abrindo um parênteses, a ferramenta que eu utilizo é uma régua que eu confeccionei a partir de uma trena, que é as trenas de costureira, fixada no cabo de vassoura. Então, essa foi a ferramenta que eu utilizei para realizar o manejo dos pastos, tá? Então, e aí o produtor, depois que domina essa ferramenta e começa a anotar e registrar essa quantidade de animais de cada piquete, isso é muito importante, tá? Ele tem que registrar, anotar, para que no próximo ano, e ele vindo a utilizar essa tecnologia de adubação, ele já tenha no seu registro a quantidade de animais que foi colocado naquela área. Então, ele começa a criar um histórico da área, tá? Então, isso acaba também no futuro se tornando mais fácil, tá? E só para a gente ter uma ideia, além disso, de a gente aumentar a produção animal do produtor, que é o que nós buscamos, tá? A gente também está muito focado nessa questão sustentável, que é realizar essa questão de análise de carbono e fixação de carbono, que também é importante para o planeta e para a sociedade. E estudos da Embrapa, conduzidos pela Embrapa, têm mostrado que sim, é possível
realizar essa fixação de carbono quando as plantas elas são bem manejadas, né? Então, assim, é uma questão de aumento de produtividade e mudança de mentalidade do produtor. Aquele produtor que às vezes ele não quer investir em uma adubação, porque sabemos que teve um aumento nos seus custos, simplesmente ele realizando esse manejo correto, respeitando as alturas pré-determinadas para cada forrageira, ele já consegue ter bons resultados, tá? Muito bom, Thiago. Obrigada pela sua participação aqui conosco e pelas contribuições. Até mais. Até mais, obrigado. E agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver a pecuária extensiva no Pantanal e como que ela pode contribuir aí com o bioma. Nós já voltamos. A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel oferece condições especiais. Steel. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural. Bom dia, Senar MT. Muita informação técnica direto de Mato Grosso. Luiz Patroni e os instrutores do Senar MT trazem dicas, técnicas e novidades para ajudar você, produtor e trabalhador rural. Toda quarta, 8h20 da manhã. Bom dia, Senar MT. Oferecimento: Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema FAMATO. Foi dada a largada e o sinal da NET está liberado nas principais praças pecuárias do nosso país. Não fique de fora dessa. Sintonize agora mesmo os canais 197 e 697 e tenha aí na sua casa uma programação completa sobre agropecuária. Canal do Criador, a TV do pecuarista brasileiro. A Corteva e o Canal Rural apresentam uma série sobre o pioneirismo de uma biotecnologia. Tudo o que você precisa saber sobre as novas sementes de soja da Corteva, Enlist E3 e Conquesta E3. 16 multiplicadores do Iapoque ao Chuí vão destrinchar a simplicidade do sistema Enlist, enquanto técnicos da Corteva vão explicar o sucesso de um programa que vai do plantio até a colheita. Uma tecnologia que vai proporcionar a você, produtor rural, uma nova experiência e o que a gente mais quer: alta produtividade. Segundas, quartas e sextas, às 8h05 da manhã, no Canal Rural. Realização Corteva. Você perdeu algum episódio da terceira temporada do Seguindo a Comida? Sabia que você pode assistir a todos os episódios e temporadas no Now? É isso mesmo! Basta entrar na plataforma Now, procurar por Canal Rural e aproveitar todos os nossos conteúdos. Não fique de fora dessa! Além de todas as temporadas do Seguindo a Comida, você encontra muito conteúdo para assistir onde e quando quiser. Aproveite! O agronegócio e o cooperativismo catarinenses continuam conquistando o Brasil. Programa Resenha do Cooperativismo e do Agronegócio, aqui no Canal Rural. Diariamente mais informações de interesse do homem do campo. Reportagens, entrevistas e acontecimentos. Tudo o que interessa ao agricultor e à sua família. Resenha do Cooperativismo e do Agronegócio. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Assista mais um programa produzido pela FECOAGRO. Oferecimento: Cicobi, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional.
Estamos de volta com o Planeta Campo e a JBS venceu todas as categorias do Prêmio Internacional Investors Latin American Executive Team Ranking da categoria de alimentos e bebidas. A premiação é promovida pela revista Institutional Investor, conhecida mundialmente pela sua relevância no mercado financeiro. A empresa ganhou 8 prêmios e, entre eles, de melhor programa ESG. Foi um salto da 6ª posição no ranking no ano de 2020 para o 1º lugar em 2022. Para eleger os melhores profissionais e empresas do mercado financeiro da América Latina, a revista entrevistou mais de 900 profissionais, entre investidores e analistas de mercado, que votaram em questionários de 16 setores. Mudando de assunto agora, você viu aqui no Planeta Campo que, recentemente, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou um projeto de lei que permite a pecuária extensiva no Pantanal. É o PL 561 de 2022. Atualmente, a pecuária extensiva representa 95% da criação de animais no Brasil. E ela consiste na criação de gado solto por grandes áreas de pasto. E esse é o assunto que eu converso agora ao vivo com a doutora Kátia Urbanetes, que é pesquisadora da Embrapa Pantanal. Doutora Kátia, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora começa contando para mim, Kátia, por favor, qual que é a relação desse projeto de lei com a preservação do bioma? A lei federal, que é o novo Código Florestal, ela determina que o uso da vegetação nativa, no Pantanal, ela é de uso restrito. Então, quando esse projeto é aprovado, ele direciona qual seria o uso sustentável da vegetação nativa para a produção pecuária, conciliando o retorno econômico e social com a adequação ambiental. Ou seja, como você falou, ele dá um norte, né? E aí eu queria que você falasse também, Kátia, quais que são aí os princípios, né, que a pecuária de extensão, ela realizada no Pantanal, ela precisa seguir, né, para garantir a preservação do bioma. O que é importante aí nessa linha? Nós da Embrapa Pantanal realizamos algumas intervenções, assim, umas simulações de intervenções na vegetação nativa para a formação de pastagens cultivadas, seguindo mais ou menos o que é feito na prática. E os resultados das nossas análises mostraram que se essa formação de pasto cultivado for feito numa faixa de 30% a 40% da área da propriedade, ainda é possível manter a biodiversidade, a conectividade das paisagens e os serviços ecossistêmicos no Pantanal. Entendi. Doutora Kátia, a lei ela permite, né, pecuária extensiva, como a gente comentou, né, o assunto da entrevista, mas ela também traz alguns vetos aí para atividades que possam dar abertura a ações poluidoras ou degradantes. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Então, o projeto aprovado, ele proíbe a pecuária intensiva, a implementação de projetos agrícolas, plantios em larga escala de cana e soja, também proíbe a instalação de usinas de cana e álcool, mineração, carvoarias, porque isso tudo seria um uso intensivo do solo, né? E o que não estaria de acordo com o uso restrito previsto no Código Florestal. Entendi. Doutora Kátia, para encerrar, quais que são as vantagens e as desvantagens para o pecuarista aí da pecuária extensiva, né, para o produtor? A presença de campos naturais e pastagens nativas nesses campos naturais do Pantanal tornou essa região com uma aptidão natural para a atividade de pecuária, né, que é a sua principal atividade econômica. Então, a pecuária no Pantanal ela já vem sendo realizada de maneira extensiva, né, há mais de 200 anos. E a vantagem dela é justamente a possibilidade de se produzir gado de corte de maneira sustentável, né? De maneira que se preserve a biodiversidade, os processos ecológicos, os serviços ecossistêmicos.
E o produtor, a partir daí, ele pode acessar linhas de crédito diferenciadas ou então programas, né, governamentais que fomentam sistemas de produção sustentáveis, como esse que já acontece no bioma Pantanal. Tá certo, doutora Kátia Urbanetes, pesquisadora da Embrapa Pantanal. Obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Até mais. E para finalizar o programa de hoje, eu trago aqui um case para nos inspirar. A matéria-prima das empresas de celulose fica na floresta, então é comum, né, que essas companhias desenvolvam ações que são voltadas aí para a preservação. Mas a Bracell, que é líder global na produção de celulose solúvel, atualmente mantém cada hectare de terra plantada com eucalipto, para cada hectare, meio hectare de área nativa conservada. E a empresa não para por aí. A intenção é assumir o compromisso 1 para 1, como eles vêm chamando. É 1 hectare preservado para cada hectare de produção até o final do ano de 2025. Muito bacana, né? E com isso a gente encerra o Planeta Campo de hoje, mas lembrando que eu tenho outro compromisso com você mais tarde, às 6h30. Tem Planeta Campo Entrevista hoje com o Enilson Ribeiro, que é diretor do Instituto de Zootecnia, o IZ. O papo vai ser sobre o aniversário de 117 anos do Instituto. Não vai perder, hein? Até mais!